Boa tarde, turminha. Vamos a mais uma aula de história, certo? Antes, tia Valéria quer explicar uma coisa. Nós falamos na aula passada sobre as colonizações, lembram? Sobre as expedições, na verdade, né? A colonizadora, a exploradora e a guarda-costas. E na sequência das páginas, a gente tem um conteúdo falando sobre os africanos, sobre a influência da África nos diversos continentes, e em sequência um conteúdo falando sobre direitos da criança e trabalho infantil. Tia Valéria achou por bem, nesse momento, a gente continuar com a nossa sequência, seguindo o roteiro da história do Brasil, da história inicial do Brasil colônia, e a gente passou então para capitanias hereditárias, como eu falei, lembram quando as coisas não foram dando certo? Então, a gente vai passar direto para a página 33 do livro de vocês. Essas outras páginas, tia Valéria vai preferir dar aula com vocês presencialmente, para a gente já debater, que é um assunto bem interessante para a gente fazer um debate em sala de aula. Entendido? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, vamos lá. A gente falou que Martim Afonso de Souza fez uma carta para o rei de Portugal, dizendo que era impossível colonizar, proteger, cuidar do Brasil, porque o Brasil era grande demais. Então, o que aconteceu? O rei de Portugal mandou que eles regressassem à sua terra natal e ficou sem saber o que fazer. Por quê? Nesse momento, Portugal passava por uma crise financeira, então tinha pouco dinheiro, poucos recursos. E aí o rei ficou com medo de perder aquelas terras que tinham tomado posse, né, desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então ele fez o quê? Em 1534, ele decidiu criar as capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, o que era isso? Eram lotes de terra, certo? O que a gente chama hoje de fazenda, para ficar mais claro para vocês. Então, eram lotes de terras que foram divididos ao longo daquele... Eu vou botar a imagem aqui para vocês entenderem, certo? Tá aqui. As capitanias eram 15 lotes de terra que foram divididos entre os 15 pessoas da confiança de Dom João, certo? Que era o rei de Portugal. Aí eu digo a vocês, por que capitanias hereditárias? Porque eram terras que eram doadas, certo? Mas de forma que, se o pai viesse a falecer durante o período que estava cuidando da capitania, ela automaticamente passaria para a mão do seu filho. Então, hereditária é isso, é aquilo que passa de pai para filho, certo? Continuando, então nós temos esses 15 lotes de terra, mas a gente só teve 12 pessoas escolhidas. Tia, como será que eles escolhiam essas pessoas? Vocês já viram hoje, no Brasil, na nossa política, nas nossas vidas também e de uma forma geral, quando a gente tem alguma coisa para dar, alguma coisa boa, algum benefício, a gente sempre procura aquelas pessoas que são de nossa confiança, aquelas pessoas que são nossas amigas. E assim não foi diferente com o rei de Portugal. Ele selecionou 12 amigos, e desses 12 amigos, dessas 12 pessoas da sua inteira confiança, ele entregou as terras. Tia, mas a senhora falou que eram 15 lotes. E como foi que foram só 12 beneficiados? Porque 2 desses beneficiados, eles receberam 2 lotes, certo? Por isso que são 15 capitanias para 12 donatários. Entenderam? Donatários, outra palavra nova, outra palavra diferente. Donatários era justamente isso. Eram as pessoas que recebiam essas capitanias para serem donos da terra. Para quê? Para administrar, para colonizar, para proteger. De quem? Dos franceses. Muito bem. Eu ouvi daqui, ó, vocês falando. Para resolver todos os problemas. E um detalhe. Vocês acreditam que Portugal não deu nenhum dinheirinho a eles por isso? Portugal entregou os lotes, tudo bonitinho, todas as capitanias, e disse: você tem que investir o seu dinheiro. Então eu já digo a vocês, será que esses donatários eram pessoas que não tinham dinheiro?
Claro que não. Eles eram pessoas de posses, que ganharam as terras e vieram para o Brasil, trazendo suas sementes, trazendo seus colonos, seus materiais para fazer suas construções. Então, aí vem uma outra parte da história. Eles traziam, eles investiam. E existia, quando o rei entregava a capitania, o papel, né? Ele entregava uma carta de doação e um foral. O que é isso, tia? Nesses papéis estavam regulamentados os direitos dos donatários e os deveres dos donatários. Então, ele tinha os dois lados da moeda, as coisas que ele podia adquirir, as coisas que ele podia fazer e as coisas que ele não podia fazer. Entenderam até aí? Vamos conhecer as capitanias. Tia Valéria vai botar uma imagem aqui na frente dela para vocês conhecerem todas as capitanias. Prestem atenção. Acompanhem as setinhas para vocês entenderem. Lá em cima, nós temos a primeira capitania. Eu gostei desse mapa, eu trouxe esse mapa para vocês porque eu achei ele bem interessante. Porque eles, além de trazer as divisões que o nosso território, na época... Lembrem que essa linha azul vertical, ela respeita a divisão do Tratado de Tordesilhas, que aquela parte que não está mostrando, ela é a parte da Espanha, e essa parte toda laranja é a parte de Portugal, que foi dividida aí nos 15 lotes de terra. Vamos começar. A primeira capitania que a gente tem lá em cima é a capitania do Maranhão. Viram? Ali tem algumas observações e vem dizendo o nome dos donatários. Foi isso que eu achei interessante, porque nem em todo lugar a gente vê isso. Então eu coloquei para vocês acharem bem legal isso. E também no livro de vocês tem essa mesma imagem. Depois vocês pegam o livro, não pega agora não. Vamos para a explicação. Então, olha, viram, olha, o Maranhão. Lembra que eu disse a vocês que eram 15 capitanias para 12 donatários? Veja só, o Maranhão cá em cima são 2 lotes. Lá embaixo, São Vicente também são 2 lotes, certo? Então, a capitania do Maranhão, de João de Barros e Aires da Cunha. A gente tem a do Ceará. A gente tem também a do Ceará. Antes disso, a do Maranhão, tem a outra com Fernando Álvares de Andrade. A do Ceará com Antônio Cardoso de Barros. A do Rio Grande com João de Barros e Aires da Cunha. Os donatários que eram casados, vocês perceberam que o nome das esposas já vem juntinho. Geralmente foram as esposas que acompanharam seus maridos que vieram para o Brasil, que aparecem aí em destaque. A de Itamaracá, de Pero Lopes de Souza. A de Pernambuco, de Duarte Coelho. A Bahia de Todos os Santos, de Francisco Pereira Coutinho. A de Ilhéus, a de Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Nesses donatários, alguns nomes vão chamar as nossas atenções de agora em diante. Tem alguns nomes de pessoas que já apareceram no início, quando a gente falou sobre as expedições, e que vocês vão ver que de agora para frente, vira e mexe, eles vão estar indo e voltando na nossa história. Que é a de Pernambuco, Duarte Coelho, certo? E também, deixa eu procurar onde é que ele está. Está aqui embaixo. Martim Afonso de Souza, que está aqui em São Vicente, certo? Então, esses nomes são nomes de pessoas que tornaram-se importantes ao longo da nossa história enquanto Brasil colonial. Fiquem ligadinhos e lembrem desses nomes. Viram aí agora? Vamos para o próximo tema. Vou colocar na telinha também mais uma vez para vocês conhecerem agora os direitos e os deveres dos donatários, né? Porque lembram que teve lá a carta, no início, quando eles entregam solenemente as terras a todos os donatários. Então, lá e tem os direitos e lá também tem os deveres. Um dos direitos dos donatários era que eles podiam criar vilas. Lembram que a gente falou que tem cidades hoje que se formaram a partir desse período? Então, eles tinham o direito de criar essas vilas. Eles também tinham o direito de dividir as terras em sesmarias. O que são sesmarias? Eram lotes menores dentro da divisão que já era deles. Então, eles fazia tipo
um fatiamento. A gente não pega uma pizza, a gente não corta a pizza nas fatias na quantidade que a gente quer. Então, mais ou menos isso. Eles criavam, loteavam as capitanias e faziam a doação para que outras pessoas pudessem cuidar de cada ponto. Até porque lembram que precisava de muito dinheiro, precisava de muita gente, que precisava de muito investimento para cuidar do Brasil, porque o Brasil ele era muito grande, certo? Outra das coisas que eles podiam era ser a lei. O donatário, se ele dissesse que alguém teria que ser preso porque fez uma coisa errada, a pessoa era presa e pronto. Eles eram lei, eles exerciam, digamos que, o papel de delegado, de promotor e de juiz, tudo junto numa pessoa só. Viram como os donatários, eles eram pessoas importantes. Eles também tinham o direito de receber tributos, ou seja, a ATI, então quando ele dividiu a terra em Sesmarias, não foi porque ele era bonzinho não, de forma alguma, gente. Tudo que era plantado, tudo que era cultivado, tudo que era criado e produzido nessas terras, existia uma divisão. Um percentual do lucro ia para Portugal e outro percentual do lucro ficava com os donatários, certo? Os colonos, as pessoas que trabalhavam para eles, tinham que pagar pelo que estavam produzindo. O Brasil sempre tem esses espertinhos, né? Desde sempre. Outra coisa que eles também tinham direito: escravizar os índios. Veja só, gente, que triste, né? Eles tinham o direito de se embrenhar pela mata, de capturar, de amarrar, de escravizar o indígena. Aquele indígena que logo no início, quando chegaram as primeiras caravelas em solo brasileiro, recebiam presentes, de repente passaram a ser escravizados, passaram a ser tratados como lixo, né? Porque quando você pega uma pessoa e você dá a ela condições subhumanas de existência, você amarra, você bate, você maltrata, você não dá direito de nada, então eles tratavam os nossos indígenas de uma forma bem humilhante. E isso era um direito que estava lá, olha, na carta que o rei de Portugal liberava para os donatários fazerem com o nosso povo. Agora outra coisa, eles também podiam instalar engenhos. E o que são engenhos? Muito bem, pessoal. Nessa época, o Brasil deixou de ter só o pau-brasil a oferecer. O Brasil também teve a cana-de-açúcar sendo cultivada no solo. Então, a cana-de-açúcar passou a ser o primeiro produto cultivado, não o primeiro produto explorado, porque o primeiro explorado foi o pau-brasil. Mas o pau-brasil já existia aqui. A cana-de-açúcar, por sua vez, não. A cana-de-açúcar veio, foi plantada e foi dado aos donatários o direito de construir usinas para que essas usinas fizessem o beneficiamento da cana e assim eles conseguissem um lucro bem maior. Entendido até aí? Agora nós vamos falar sobre os deveres. Eles tinham o dever de explorar e defender as terras brasileiras. Então, além de defender, de explorar as capitanias, eles também podiam colonizar, certo? Eles também podiam, não, eles tinham que colonizar, tinham que pagar impostos a Portugal e tinha que fazer com que essas capitanias progredissem a todo custo. Certo, gente? Não era uma coisa assim que dependia da vontade deles, não. Eles tinham que fazer, produzir. E aí, como vocês já sabem, mais uma vez não deu certo. Não deu certo. O Brasil era grande demais, gente. O Brasil é grande demais. Vocês tirem pela situação que a gente está vivendo, né? Nesse isolamento social por conta dessa pandemia. Os números do Brasil, eles são tão grandes. Por quê? Porque o Brasil é um país do tamanho de um continente. Pra vocês terem noção, Portugal é do tamanho praticamente de Sergipe. E Sergipe é o menor estado brasileiro. Quantos Portugais não cabem dentro do Brasil? Certo? Então, as dificuldades foram enormes. Então, as capitanias também não deram certo. Por que elas não deram certo?
por causa da quantidade de recurso. Por mais que os donatários tivessem dinheiro, eles não tinham tanto dinheiro a ponto de conseguir fazer tudo o que era necessário para fazer a terra produzir, para administrar bem, para proteger, para procurar riquezas. Ufa, é muita coisa. Então, esse foi um dos principais. Outra coisa, os índios, eles não aceitavam aquela situação tão facilmente. Ah, eles iam lá, capturavam, escravizavam os índios e eles achavam muito bom. Não, gente. Não coloquem isso na cabeça de vocês, não. Os índios lutavam e lutavam bravamente, a ponto de ser um dos pontos, na verdade, com que as expedições não deram certo e que também as capitanias não deram certo. Eles atacavam constantemente as capitanias, eles lutavam para libertar o seu povo. Eles queimavam, eles matavam, eles faziam tudo que estava ao seu alcance para manter a integridade do seu povo. Mais uma coisa também, outro ponto que fez com que as capitanias não dessem certo, era a distância. Portugal era muito longe do Brasil. Quando se viesse chegar uma carta para pedir um auxílio, para pedir, digamos, uma semente, animais para auxiliar no manejo da terra, ou até mesmo medicações, tudo que os donatários fossem precisando, daqui que essas caravelas cruzassem todo o mar, chegassem em Portugal, transmitissem um recado e regressassem ao Brasil, eita, gente, tudo já tinha dado errado. Se fosse doente, já tinham morrido muitos. Então, foi outro ponto importante que fez com que as capitanias não dessem certo. Além disso, faltavam pessoas para trabalhar na lavoura. Os índios brigavam porque não queriam trabalhar. As pessoas que vinham de lá eram insuficientes para fazer toda a terra produzir. Então, é mais um ponto que fez com que as capitanias também não dessem certo no Brasil. Mas aí vocês podem dizer, poxa, tia, de 15 capitanias, nenhuma deu certo, nenhuma prosperou, nenhuma foi adiante. Aí eu tenho uma notícia para vocês. Sim, 2 dessas capitanias, elas conseguiram prosperar. Uma delas foi a capitania de São Vicente, comandada por aquele nome que eu disse que vocês guardassem, Martim Afonso de Souza. A outra foi a de Pernambuco, que também prosperou bastante. Por que, tia, que elas prosperaram? A de São Vicente prosperou porque, além de cultivar a cana-de-açúcar, ele também intercalou, né, a cana-de-açúcar e a criação de gado. Foram, digamos que, formando o primeiro rebanho bovino brasileiro. Foi na capitania de São Vicente, sob o comando de Martim Afonso de Souza. Temos também a capitania de Pernambuco, que não criou gado, mas que teve uma abrangência enorme na cana-de-açúcar. Por quê? Porque o solo era fértil, o clima era bom. Vocês vejam que até hoje, até na nossa cidade aqui, a gente viajando, a gente encontra plantações de cana-de-açúcar pelo Nordeste todo, porque o Nordeste, ele tem um solo favorável e ele tem um clima maravilhoso para esse cultivo. Então, sim, 2 capitanias deram certo, que foi a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Então, gente, mesmo algumas dando certo, outras dando errado, chegou um período que não deu mais para o Brasil ter as capitanias hereditárias. E aí veio o Marquês do Pombal e encerrou esse período da nossa história. Então, a gente vai ter já agora um outro estágio, uma nova tentativa de colonizar, de guardar e de fazer a nossa terra produzir, que até então eles deixaram só de explorar. Ah, eu esqueci de comentar uma coisa, bem lembrado. Também tinham as pedras preciosas, viu? Nesse período, eles descobriram que o Brasil tinha ouro, que o Brasil tinha prata e outras pedras preciosas mais. Então, foi mais uma coisa que fez com que eles percebessem o quanto a nossa terra era rica. Então, não deu certo as capitanias hereditárias, mas eles voltaram ao planejamento para descobrir qual seria o próximo passo para manter as terras em poder de Portugal, para não perder esse poder e continuar lucrando com todas as produções e com tudo que a nossa terra tinha a oferecer. Mas isso é assunto para outra aula. Respondam as páginas 34 e 35 do livro de história de vocês e até a próxima aula. Tchau!